paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o presbítero André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Esse trabalho está sob a direção geral do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria do nosso ministério, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele é pastor setorial de Vargem Grande Paulista, setor 54, e está nos permitindo a honra da sua presença. Pastor Disseu, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É uma alegria, é uma honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Irmão André Melo, a paz do Senhor, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar contigo aqui para essa conversa aos nossos irmãos ouvintes, tanto da rádio quanto das redes sociais da nossa igreja. Inicialmente, também quero cumprimentar nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente, e toda a diretoria da nossa igreja, por nos permitir estar com o irmão aqui na nossa rádio para essa entrevista. Que bênção, pastor. Nós que nos sentimos honrados por o pastor estar conosco. E nós estávamos até conversando há pouco que eu sempre vi o pastor Dirceu pelos corredores do Belém, também em alguns trabalhos da nossa igreja, e eu tinha aquela impressão, né? O pastor Dirceu com esse bigode deve ser um pastor Caxias, uma pessoa muito rígida, muito dura, talvez de difícil relacionamento. E na nossa primeira conversa que tivemos, foi ali no departamento de patrimônio da nossa igreja, eu pude conhecer melhor o senhor, e na primeira conversa que tivemos, toda aquela impressão que eu tinha do senhor foi desconstruída na hora. Vi como o senhor é carismático, alegre, uma pessoa que transmite muita paz e de fácil comunicação, de fácil relacionamento. Foi uma grata surpresa para mim, pastor. Opa, que bom você teve essa primeira impressão desfeita, né? Pois é. Dura só se confirmasse, né? Pois. Mas quem tem bigode normalmente passa a impressão de ser mal-humorado, né? Meio carrasco, meio durão, né? Mas a convivência mostra o contrário. Pois Que bom que o irmão pôde refazer esse conceito teu aí, esse pré-conceito, né? Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, pastor. Será que só eu tive essa impressão ou outras pessoas já comentaram com o senhor que tiveram a mesma impressão? Meu amigo, eu vou te falar, esse bigode meu, ele passa essa má impressão mesmo. O irmão não é o primeiro, não. Inicialmente aqui, irmão André, deixa eu já aproveitar. Eu falei com o senhor fora do ar. Eu tive a oportunidade de dirigir algumas congregações no setor de Pinheiros, né, setor 34, e uma delas, quando eu cheguei lá, tinha um obreiro lá na congregação, na época ele era diácono. Sim. E tinha um pouco relacionamento com ele inicialmente, né? Aí aconteceu com a convivência, depois de um ano que nós estávamos juntos, a congregação comemorou lá o meu aniversário e o pastor setorial, na época era o pastor Paulo dos Santos, que hoje está jubilado. Sim. Ele esteve lá no meu aniversário, primeiro aniversário, né? E esse irmão, ele já partiu para a eternidade, irmão João Figueiredo, um grande amigo que eu tive. Ele teve a oportunidade de representar os obreiros da congregação na entrega de uma lembrança lá para mim, no caso, né? Como pastor da congregação. E na fala dele, ele disse para o pastor Paulo dos Santos, falou, pastor, quando o senhor trouxe esse irmão aqui, eu falei, não vai dar certo, esse irmão é muito esquisito, muito mal-humorado, essa cara de bravo dele. E depois ele se tornou, ele e a família dele, irmã Marinalva, depois nasceram as filhas, nós tivemos a oportunidade de apresentá-las na igreja. Nós nos tornamos grandes amigos, foi uma bênção o período que nós passamos juntos. Mas o irmão e o João Figueiredo e outros também têm essa mesma impressão, viu? De que se trata de uma pessoa difícil de lidar, mas é só impressão. Então o senhor já está acostumado. Já estou acostumado. As pessoas que têm essa impressão na primeira vista, no primeiro contato. Mas assim mesmo. Mas, pastor Dirceu, o senhor já mencionou aí uma das congregações que o senhor dirigiu, e muitos conhecem o pastor como um pastor setorial. Outros o conhecem como um exímio pregador da palavra de Deus, mas o senhor tem uma trajetória
pastor tem uma história, o senhor percorreu um caminho até chegar aqui. E nós queremos explorar um pouco da sua história. Quero que o pastor se sinta à vontade em contar para a gente como foi o seu percurso. A primeira pergunta que eu faço é: o senhor veio de um lar cristão ou o senhor teve um encontro com Deus? Como que foi a sua história? Irmão André, a minha família se converteu. Falo minha família, a família original, meus pais, Sim. meus avós, tios, eles se converteram no ano de 1959, 1960. Sim. Eu era bem novinho, tinha talvez menos de um ano, por volta de um ano de idade. Nós morávamos hoje Mato Grosso do Sul, mas na época era estado do Mato Grosso, na cidade divisa com o estado de São Paulo, por nome Bataguaçu. Morava no perímetro rural da cidade, na fazenda, e lá nossos pais se converteram, né? E então a minha vida, eu estou com 67 anos de idade, vou completar 68 em abril do próximo ano, se Deus der vida até lá. E a nossa vida dentro da igreja. Eu passei infância, adolescência, juventude, me casei em 1981 com a Elza. Estamos casados há 44 anos e não conheço nada do mundo, Moré. Falar a verdade para o senhor, o que eu conheço do mundo é o que eu pouco vejo na imprensa, na televisão, vejo pouca televisão. Então, mas, graças a Deus, de participar dos prazeres que o mundo oferece, não tive esse desprazer. O pastor não chegou a conviver lá na Babilônia, nem degustar dos manjares lá da Babilônia. Não vão me perguntar qualquer coisa do mundo, não sei te dizer nada. E eu posso dizer, pastor, com muita convicção, que é um privilégio de poucos, né? Eu também venho de um lar cristão, também não conheci o mundo, e é um privilégio, né? De poucos não ter desfrutado ou degustado as bolotas dos porcos. E interessante, irmão André, que às vezes eu falo lá na congregação onde estou cooperando, que quando você dá a oportunidade para o irmão dar um testemunho, e ele conta que ele participou do mundo, que ele foi isso, que ele foi aquilo, principalmente quem viveu no mundo do crime, de drogas, essas coisas, a igreja se alegra tanto, né, de ver o irmão recuperado, e é para se alegrar mesmo, né? Mas quando você dá a oportunidade para um irmão, e às vezes eu sofro isso daí, você fala que nunca participou de nada do mundo, você não conhece o mundo, a resposta da igreja não é... Deveria alegrar, né? Você ter um irmão que serve ao Senhor contigo, que não conheceu o mundo, né? É um motivo de muita alegria. E às vezes a igreja não demonstra essa alegria toda quando acontece de ser alguém que participou. Eu já ouvi testemunho de irmãos que fizeram tantas coisas aí fora. Eu falo, meu Deus, como que Jesus é maravilhoso, né? Verdade. Salvou esse camarada, né? Verdade. Mas ele salva os que estão lá fora, que estão entregues ao mundo, mas também preserva os que nunca tiveram participando das coisas do mundo, né? Vamos caminhando juntos, né? Verdade, pastor. E a sua adolescência, a sua infância, né? Foi ali na presença de Deus, a sua adolescência também, toda dedicada na obra de Deus. Irmão André, eu sou de uma geração de crentes da Assembleia de Deus. No meu tempo de adolescência, eu falei isso aí outro dia lá na igreja, lá em Vargem Grande Paulista, que, aliás, um abraço aqui para os irmãos de Vargem Grande Paulista, os obreiros, a igreja em geral lá. Sim. É o seguinte, na minha época, não tinha o departamento de adolescentes. Você era criança até onde dava. Quando saía das crianças, virava jovem. Então, você deitava a criança e amanhecia jovem. Então, você passava do conjunto infantil para a mocidade. Não tinha aquela transição. Não tinha essa fase de transição. Hoje é muito bacana isso daí, né? E Sim. louvo a Deus pela vida de nossos líderes, né? O pastor Adalto Silva, a irmã Ruth Costa, Sim. que são nossos coordenadores dos adolescentes aqui do Ministério do Belém, que eles dão um apoio muito grande. E eu procuro, dentro do possível, irmão André, incentivá-los, né? Porque é uma fase de transição da infância para a vida adulta, né? Sim. E algumas coisas que o adolescente faz na família, às vezes até na igreja mesmo, eles são repreendidos. Você é criança, você não pode pensar nisso. Aí outras coisas eles não querem fazer, falam, você já é adulto, você tem que fazer. Então ele fica ali
Um dia desse eu ouvi uma fala e eu achei muito importante, gostaria até de reproduzir, Claro. compartilhar com o irmão. Sim. Que a fase da adolescência é como um navio que sai de um porto, de uma margem de um rio ou um porto de um oceano, Sim. e vai alcançar outra margem, outro porto. Então, esse período que é que o adolescente vive, ele sai dali do colo da mãe, dos cuidados da mãe, do Sim. pai, da professora da escola dominical, da classe das crianças, e ele começa a navegar rumo à vida adulta, né? E essa fase aí, ele encontra muita turbulência, né? Comparado mesmo como um navio. Então, muitos adolescentes, lamentavelmente, filhos de crentes nossos, Sim. eles acabam se perdendo aí nesse... Que ele olha para trás e não vê mais a mãe, não vê mais o porto de onde ele saiu. Sim. E olha para frente e não vê lá o outro porto onde ele deve ancorar. E ele Sim. acaba ficando sem apoio. Se nós não tivermos aqui, e graças a Deus que a nossa igreja tem isso, de dar esse suporte, né? Sim. Como se fossem ali os marinheiros ali Claro. dando suporte para essa embarcação chegar lá do outro lado. Sim. Mas na época que eu fui adolescente, André, vou responder a tua pergunta, não tinha nada disso não. Na raça mesmo. Eu até peço licença para falar isso que eu vou falar aqui. A minha geração, nós somos sobreviventes. Sim. Nós somos sobreviventes, porque muitos se perderam pelo caminho. Sim. Porque, principalmente no interior, nossos primeiros pastores, eles eram muito rígidos. Foi o que eles aprenderam. Nossos pais também eram muito rígidos, Sim. né? Então, eles passaram para nós o que eles receberam, né? Sim, Eles claro. recebiam uma educação muito dura e passava para nós essa educação. Outro dia eu falei lá na congregação, no aniversário de um pastor que eu fui cooperar com ele, que a palavra do pastor pesava mais, muitas vezes, do que a palavra do pai e da mãe. Sim. E até quero compartilhar com o irmão aqui uma experiência minha, pessoal. Sim. Eu acho que por volta de 15... Eu me batizei com 15 anos, dia 19 de agosto de 1973. Eu me batizei com 15 anos. E logo depois do meu batismo, eu passei a gostar de uma mocinha lá, de uma congregação nossa lá do campo, lá no interior, Sim. Presidente Epitácio. E falei com a minha mãe, né? A minha mãe falou, mas você já falou com o pastor? Eu falei, não falei nada. Se você não falar com o pastor, não adianta nada. Então, o irmão observa como que a submissão, o respeito aos pastores era tão grande que a família até delegava, de certa forma, os cuidados familiares para o pastor da igreja, né? Entendi. E hoje, muitas vezes, não sei se o irmão já teve uma obreira, presbítero lá no setor onde o irmão trabalha, setor 24, né? Setor 24. Parque Santa Madalena. Santa Madalena. E o irmão já deve ter visto isso daí, às vezes a pessoa toma decisão e a igreja não fica sabendo. Há pouco tempo eu vi, casou uma moça da igreja, o pastor não ficou nem sabendo que a moça casou. Sim. Ela chegou na igreja casada. Quer dizer, antes a igreja ela estava bem mais perto dos membros, né? Sim. Nos assuntos até que não dizia muito respeito à igreja, né? Sim. E hoje, então nós saímos de um extremo e fomos para um outro. Em alguns casos, né? Não vou dizer que seja a regra. Sai de um extremo e vai a outro muito rápido, né? Sim. E alguns se perdem nesse meio do caminho aí, né? Pastor Dirceu, e ainda na sua fase da adolescência, o senhor já era um cristão, já havia tido um encontro com Deus, ou o senhor era apenas filho de crente? Apenas frequenta os cultos? Porque muitos adolescentes são assim. Não, eu vou na igreja porque os meus pais me levam, porque eu tenho esse costume desde berço, desde muito criança. Mas como foi a sua adolescência nesse quesito? O senhor já tinha um encontro com Deus, ou isso veio acontecer depois, ou o senhor teve esse encontro ainda na infância? Bom, André, eu acompanho a programação da nossa rádio aqui sempre que posso. Quando não acompanho, quando é programa ao vivo, depois eu assisto pelo YouTube, procuro acompanhar. E vejo, cada um tem uma experiência impressionante. Daí, e quem ouve o programa, quem assiste,
se torna edificado pelos testemunhos, né? Sim. Poucos dias eu ouvi um testemunho de um irmão, fiquei maravilha que eu não tenho um testemunho desse para contar. Mas é o seguinte, eu acho que o divisor para mim foi quando eu me decidi batizar nas águas. Mas eu nunca tive assim de ir lá na frente, levantar a mão, falar eu quero me converter. Eu não passei por essa experiência. Eu desde muito cedo, quando meus pais mudaram da área rural para a cidade, eu tinha 7 anos. E de lá para cá, igreja. Então, eu sempre me vi crente. Eu sempre me vi crente. Não vi assim, puxa vida, eu não tenho certeza se é isso que eu quero, eu tenho vontade de participar de alguma coisa. Nunca. Então, quando o pastor anunciou que teria um batismo, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou me batizar. E ela falou, mas você tem certeza disso que você quer? Eu tinha 15 anos. Sim. Eu tinha feito 15 anos em abril e me batizei em agosto. Eu falei, não, eu tenho certeza. Eu falei, então fala com o pastor. E até aconteceu um fato interessante nesse período da fala minha com a minha mãe. Sim. E a minha profissão de fé, depois que eu falei com o pastor, que eu tive um desentendimento com meu irmão, coisa de menino, meu irmão mais novo que eu, 3 anos. Eu tinha 15 e ele tinha 12. E nós desentendemos lá e um ofendeu o outro, falou alguma coisa lá que... Coisa de menino, né? E quando eu fui falar com a minha mãe, que eu ia me batizar, falei, mas primeira coisa, você está brigado com o teu irmão? Eu falei, mãe, não estou... Não, você tem que pedir perdão para ele, senão eu vou falar com o pastor que você está... É uma linha dura, né? Sim. Mas estava tudo bem entre eu e meu irmão, já tinha passado aquilo lá, mas eu fiquei com medo. Falei, só falta a minha mãe falar com o pastor, né? E nós tivemos um pastor, esse pastor que acompanhou uma boa parte da minha infância e adolescência até o comecinho da minha juventude, já de saudosa memória, foi um pastor que ajudou muito na minha formação cristã, porque ele era muito rígido mesmo. Esse pastor foi muito bom na formação dos irmãos lá da igreja, né? Sim. Ele via, irmão André, esse pastor José Dias da Silva Filho, ele jubilou e depois ele foi morar na cidade de Presidente Prudente, faleceu lá em Presidente Prudente. Ele era tão belemita, raiz, sabe? Que ele, na época do pastor Cícero Canudo de Lima, ele vinha para as reuniões aqui na primeira segunda-feira do mês, saiu o ônibus lá da nossa cidade, saía às 20h30. Eu acho que até hoje tem esse horário de ônibus. E chegava aqui de madrugada. Sim. Ele ficava no culto até 8h10, 8h15. A igreja fazia uma oração, ele descia do púlpito, pegava a malinha dele, embarcava no ônibus que passava na avenida perto da igreja, ficava o dia todo aqui no Belém. Na terça-feira à noite ele estava no culto de ensino lá na nossa igreja. Eu não lembro dele ter faltado um culto de ensino, assim, é um caso muito excepcional. Sim. Então ele era o que o pastor Cícero falava aqui no Belém, ele reproduzia para nós lá no interior. Até algumas coisas que na época era, sabe, que não podia na Assembleia de Deus, ele repassava para nós direitinho. Uma coisa bem simples, que não tem problema nenhum falar que todo mundo sabe. A banda nossa, a banda de música lá na igreja, não tinha bumbo, porque a banda do Belém não tinha bumbo, o pastor Cícero não gostava, então lá também não tinha. Então era tudo assim, era uma miniatura do Belém. E ele ajudou muito. Então, a minha infância, a minha adolescência e parte da juventude, eu congreguei com esse pastor. E ele me ajudou muito, porque ele contava comigo. Tinha um culto numa fazenda, ele passava em casa, eu ia com ele. Tinha um culto numa ilha, eu ia. Tinha culto ao ar livre, ia. Então, a nossa vida foi assim. Se eu não estivesse trabalhando, eu estava com ele na igreja, né? Tanto é que eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião de obreiros aqui no Belém, quando o templo antigo da Alcântara Machado foi desapropriado. Naqueles dias, meu irmão não era nascido, a sede do Belém ficou num salão alugado. Seu irmão já ouviu essa história, né? Sim. Na Doutor Clementino ali, né? Sim. A primeira reunião de obreiros que eu tive no Belém foi naquele salão alugado ali na Doutor Clementino. Que bênção. Então, vamos ver que esse pastor ele tinha um cuidado muito grande comigo. Sim. Sabe? Outros rapazes, outros adolescentes não participavam tanto, mas a minha família,
era especial para a família dele, sabe? Sim. E isso me ajudou bastante. Eu acho que E eu sem devo isso aí. o pastor perceber, já estava sendo formado ali o seu ministério. Eu acredito que sim, né? Sem perceber, sem imaginar do que viria no futuro, mas É. já estava preparando as bases para um ministério sólido. Agora, pastor, eu ouço assim muitos pastores mais experientes, né? O meu pai, por exemplo, falar da prioridade que existia entre os cristãos de buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Era a prioridade, né? De buscar em oração, de estar ali clamando para receber, né? Esse revestimento de poder. E como foi essa experiência para o pastor? Foi mais na frente? Foi depois do casamento? Ou foi ainda na adolescência, na juventude? Não. Quando que o senhor viveu essa experiência? Irmão, eu acho que até nisso tem a mão de Deus. Do jeito que eu levava a minha vida cooperando na igreja, talvez se eu fosse batizado no Espírito Santo, talvez eu tivesse sido consagrado para servir como diácono, como presbítero, muito novo, talvez até solteiro. Por uma outra ideia, com 18 anos eu fui eleito primeiro tesoureiro da igreja, lá em Presidente Epitácio. Mas eu nunca me senti preparado para nada. Com 18 anos? Com 18 anos. Novo, hein? Pegar as atas de registro das assembleias lá da igreja lá em Epitácio, vai ter lá a minha eleição. Deve ter sido... Ele fazia sempre no começo do ano. Sim. Então, mas eu nunca quis ser obreiro. Eu não tinha esse projeto. Porque eu vejo e ouço irmãos falando que sempre pensou... As coisas vinham acontecendo naturalmente, mas o batismo com o Espírito Santo não vinha. Eu vim receber o batismo do Espírito Santo, até anotei aqui, no dia 26 de novembro de 1992. Então, eu já era casado, já tinha 2 filhos, já cooperava, sempre cooperei. Sim. Professor de escola dominical, fui superintendente de escola dominical, tocava na orquestra, cantava no coral, e fazia tudo, mas não era batizado no Espírito Santo. Já estava em Pinheiros, na época era o pastor Reinaldo Simeão, ele não está conosco, ele fez uma campanha para Jesus batizar crentes no Espírito Santo. E foi um período longo, todas as noites tinha oração, e todas as noites Jesus batizava no Espírito Santo. Todas as noites. E estava acabando a campanha e eu não recebia. Eu falei com a minha esposa, né? Eu falei, eu acho que agora chegou a hora de eu pensar mais sério no batismo no Espírito Santo. E comecei a orar, falei, eu quero ser batizado nessa campanha. Né? Mas falei, acho que isso não é para mim, não. Isso Deus tem os privilegiados dele. Eu acho que eu não faço parte desse... Mas tinha um irmão lá, eu quero até mandar um abraço para ele, o pastor Ezequiel Amâncio. Ele ajoelhou perto de mim, na época ele era diácono, eu era cooperador. Né? Sim. E ele ajoelhou perto de mim, rapaz, ele me abraçou, e eu acho que ele pedia mais, como se fosse ele Sim. devesse ser batizado no Espírito Santo. Eu acho que Jesus me batizou mais atendendo a oração desse meu amigo, viu? Que Jesus foi bom para comigo e me batizou com o Espírito Santo naquele dia. Sim. E dali para frente, aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas não foi nada... Eu nunca pensei que... Bom, André, eu falo com sinceridade, Deus Sim. sabe da sinceridade do meu coração. Eu nunca achei que eu podia ser pastor. Pastor setorial, então, meu amigo, nunca me passou pela cabeça. Eu gostaria de ser um bom crente, sabe? Isso eu sempre pensei, de ser um cooperador, ajudar na obra de Deus, no que fosse possível, que tivesse no meu alcance. Mas falar, eu queria ser pastor. Quando eu fui ao presbiterato da igreja, meu amigo, eu falei, acho que aqui meu ministério é esse. Eu acho que eu fui um bom diácono, fazia o trabalho de um diácono bacana, eu gostava de fazer, sabe? Ficava lá no portão da igreja, buscar pessoas, ajudar as irmãs com criança, ajudar idoso, fez legalzinho, mas durou pouco. Aí quando eu fui ao presbitério, eu falei, para mim está bom demais. Então, se eu fosse presbítero até hoje, eu estava tranquilo, não tinha nenhum complexo, não. Que benção, pastor. É uma experiência muito edificante, né? O senhor contando aí o seu batismo com o Espírito Santo, a gente sente até o coração vibrar mais forte, né? Porque... Interessante, mano, desculpa te cortar. Claro, fica à vontade. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu acho que no penúltimo culto da campanha. Sim. Eu lembro que nesse dia eu fui batizado no Espírito Santo e uma moça, filha de um pastor lá do setor.
Nós dois fomos os dois que foram batizados naquela noite. E foi uma bênção maravilhosa. Que Aí a vida bênção. muda, né? É uma vira-chave, né? Pois é. Pastor, agora conte um pouco para nós como que foi aí que o senhor conheceu a irmã Elza, né? Como que foi aí o processo? Esse processo. É ela que me conheceu. Ah, é? Olha aí. Então ela começou a orar primeiro. Eu acho que sim. Eu acho que irmão André, eu falei para o senhor, eu vim para São Paulo em 1978. Eu era soldado da Polícia Militar e vim congregar no Belém. Sim. Quando eu vim para São Paulo, eu congreguei alguns meses na sede do Belém, na Conselheiro Cotegipe. A sede era na garagem do prédio, lá da Conselheiro Cotegipe. E tinha um irmão, hoje ele é pastor jubilado, ele era policial militar também. E era da minha cidade. O pai dele, um diácono, faleceu também. E nós nos dávamos muito bem. E eu falei para ele que tinha vindo para São Paulo, estava, não, pai, mas você não pode congregar no Belém, não. O Belém é muito grande, rapaz. Você é do interior. Você vai congregar onde o Elias congrega. E o Elias congregava no setor 6, lá em Moema. Sim. A sede do setor 6 era Moema, na Avenida Jacutinga. E eu consegui o endereço e fui lá e fui bem recebido lá. Na época era o pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, saudosa memória. Sim. O pastor Jairo era o pastor lá em Moema. E eu fui congregar lá. E a família da Elza toda congregava. O meu sogro, os tios da Elza, primos. Era uma família grande lá do setor 6. Inclusive tem um pastor, eu quero mandar um abraço para ele, o pastor Arnaldo, que congrega em Arthur Alvim, lá com o pastor Alberto Brito. É primo Sim. da Elza. Né? Então, era uma família grande. E a Elza era solteira, tinha outras primas solteiras, outros irmãos. Né? E ali nasceu... Mas foi ela que me conquistou lá através das primas dela. Eu sou tímido, muito fechado, né? E não arriscava falar alguma coisa e dar errado, né? Eu sempre tive esse negócio comigo. Eu só vou se for para acertar, vai que eu erre, né? Então ela começou, na linguagem de hoje, começou a flertar, né? Olha aí. Falei, aí tá fácil. Aí linguagem mais moderna. Mas aí não... Nos conhecemos e conversamos melhor e deu no que deu. Pastor Dirceu, e quando o senhor passou a dirigir a primeira congregação? Quando que o senhor se deparou diante desse desafio, né? Desafio. Que é uma grande honra, um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Bom, André, eu era diácono, congregava em Pinheiros. O pastor que foi pastor lá em Pinheiros, ele me levou ao diaconato. Não, o diaconato foi o pastor Reinaldo, mas me levou para a primeira congregação. O irmão deve ter ouvido falar dele. Ele foi pastor lá no Parque Santa Madalena, o pastor Almérico Pedroso. Sim, já ouviu falar. O pastor Almérico saiu do Parque Santa Madalena e foi para Pinheiros. Foi o segundo setor dele. Eu acho que foi o segundo. E um dia ele chegou para mim, não vou entrar no detalhe por que ele falou isso, mas um dia eu estava na porta, lá um domingo à noite, ele chegou para mim, me cumprimentou, falou, Dirceu, eu vou viajar para Salvador, vou para a convenção, tinha uma convenção em Salvador, e quando eu voltar da convenção, eu não quero mais você aqui na sede. A Elza trabalhava com as crianças, era professora das crianças, cuidava do departamento infantil. Eu falei, mas pastor, por que você vai fazer isso comigo? Não, você vai dirigir uma congregação tal. Quando eu voltar... Falei, pastor, o senhor vai ter trabalho comigo. Primeiro que eu não quero dirigir congregação, pastor, eu não tenho jeito para dirigir. Eu sou aqui, isso que o senhor está vendo. Não, mas eu não quero você aqui. Eu era superintendente da escola dominical, dava aula na classe dos irmãos, mas ele falou que não me queria mais na sede. O senhor se lembra mais ou menos quantos anos tinha na época? Mas foi em 93. Eu tinha 35 anos, por aí. Novo. Mas ele cismou comigo. Sim. Falou que não me queria. É Deus que trabalha. Esse é o jeito de trabalhar que a gente não entende muitas vezes, né? Sim. Aí ele viajou para a convenção, irmão André, lá para Salvador. No outro domingo ele estava de volta. Eu, no mesmo lugar na porta, bateu no meu ombro e disse, terça-feira, tal hora, na porta da congregação. Eu falei, mas pastor... Ele falou, não quero você aqui. Foi em 95, para falar a verdade.
Rapaz, foi num dia, o irmão vai lembrar, esse irmão era bem novinho, mas o irmão vai lembrar. Os irmãos mais antigos lembram. Foi num dia que caiu uma chuva tão forte em São Paulo, a prefeita era Luísa Erundina. Inundou todo São Paulo. Para o irmão ter ideia, naquela chuva eu perdi um carro na garagem do meu prédio. Transbordou um córrego que passava nos fundos do prédio e encheu a garagem, faleceu um morador do prédio, foi tentar tirar o carro, morreu. Nossa. Foi uma tragédia. Porque o carro não era nem meu, era da Elza. Eu estava na igreja com o carrinho que eu tinha e o da Elza estava na garagem. Nós perdemos esse carro, que não tinha seguro, o seguro não cobria esse tipo de sinistro, e aquela confusão. Nesse dia eu assumi a congregação, a primeira congregação no Jardim Luísa, congregação do setor 34, Pinheiros. Para mim foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei 9 meses nessa congregação, mas foi uma experiência. Eu tocava na orquestra e meus 2 meninos tocavam também, eles eram pré-adolescentes, e tinha uma irmã que tocava também clarineta, então eu descia do púlpito, o irmão cantava os Indava, eu descia, tocava lá com eles, voltava para o púlpito, conduzia o culto, e foi uma experiência maravilhosa. Tive bons irmãos que me ajudaram bastante, foi uma bênção. Mas falar para o irmão, eu nunca almejei ser dirigente de congregação. Aconteceu. Mas foi a única congregação que o senhor dirigiu ou teve outras que o senhor... Olha, irmão, eu dirigi Jardim Luísa, no setor 34, Coab Raposo Tavares, Vila Beatriz, Butantã, Jardim São Jorge, acho que umas 5 ou 6 congregações lá do setor de Pinheiros. Foi uma benção. Bastante A última congregação que eu, por bondade de Deus e tolerância dos meus pastores, eu fiquei 9 anos, quase 10 anos, foi a congregação do Butantã, onde está hoje a sede do setor 34. O pastor lá, o pastor Wilson Faraz. Foi a última congregação que eu dirigi. Fiquei quase 10 anos lá. Que bênção. E de lá, o ministério me mandou lá para Vargem Grande Paulista. E ainda na sua primeira congregação, pastor Dirceu, como que foi para a irmã Elsa, né, lidar com essa responsabilidade? Porque o senhor comentou aqui conosco, foi como um convite a queima-roupa. Né? Não teve nem opção de pensar, de Irmão conversar, André, Foi um negócio tão interessante que a Elsa foi falar com o pastor, deixa eu pelo menos despedir das minhas crianças. Falei, não, mano, tem que despedir, a irmã não está indo embora do país, não está indo embora, mas vai dirigir a congregação. Não deu oportunidade para ela nem dar um tchau para as crianças dela. E ela, no começo, foi um choque muito grande, né? Essa congregação tinha várias irmãs, bem mais... Hoje nós estamos velhos, né? Mas na época a gente era bem mais jovem. E ela também, e tinha umas irmãs já mais maduras, né? A dirigente do círculo de oração era uma irmã já de mais idade, estava hospitalizada, faleceu durante o período. Foi a minha primeira experiência de dirigir um culto fúnebre, estar ali dando aquele apoio para a família. Então, mas foi bom para ela e para mim também. Foi uma congregação, André, lógico, foi um pouco tempo, 9 meses, mas ali Deus me permitiu não faltar nenhum culto na congregação, não faltar nenhuma escola dominical na congregação e não faltar nenhum círculo de oração na congregação. Então, todo o círculo de oração eu estava lá, todas as escolas dominicais, evangelismo. O que o irmão imaginar que um pastor faz numa congregação, eu, como diácono, fiz nessa congregação, sem faltar um culto. E foi uma bênção. E estava todas as sextas-feiras na sede do setor e fazendo o trabalho que era... Foi Deus que permitiu isso, eu acho que para amadurecimento rápido, né? Sim, e ouvindo, pastor, a sua experiência, né? A gente percebe que tudo aconteceu muito de repente. Muito. Né? De repente, o senhor está lá na porta, o pastor setorial já chega com uma ordem do céu. Vai dirigir uma congregação. E como o senhor também acabou de mencionar, não teve tempo nem de se despedir. Nada. Já assumiram uma responsabilidade. E quando foi que o pastor entendeu que essa era a chamada de Deus? Porque, às vezes, por ser a primeira congregação, pode soar aquele pensamento, é um teste, pode ser que não dê certo, eu volto para o meu lugarzinho e tudo continua do mesmo jeito. Mas quando foi que o senhor recebeu esse impacto, essa confirmação, essa certeza, é esse o caminho que Deus quer que eu trilhe na obra, que eu trilhe no ministério? Bom, André, eu tive uma experiência
muito impressionante, assim, que na linguagem da turma me impactou bastante. Foi o seguinte: eu era cooperador, não era batizado no Espírito Santo. Eu estava saindo da sede do setor 34, indo para minha casa, e a Elza precisava comprar alguma coisa lá numa farmácia, e eu parei o carro numa farmácia, ela desceu, a farmácia não era numa avenida, era numa rua, uma travessa, e passou um carro na avenida principal, uma família de crente. Eu conhecia de vista, não era da nossa igreja, era de uma outra denominação. E essa irmã falou para o marido dela voltar com o carro e entrar na rua que eu estava. Eu estava dentro do carro. Ela parou: irmão, pai senhor, eu estava de gravata, tinha tirado o paletó. Sempre andei de gravata, sempre andei de paletó. Sabe, tinha jeito de crente, de obreiro, os mais conservadores, né? A irmã desceu do carro, veio falar para mim: irmão, Deus manda te dizer. Eu não sinto nada. Deus manda te dizer que daqui a 2 anos o irmão estará na frente de um trabalho. Deus tem um trabalho preparado para o irmão. Aí ela foi embora, né? E quando a Elza chegou, ela falou: o que aquela irmã queria com você? Ela entregou uma mensagem aí, eu acho que a irmã, confundiu, acho que não é para mim, não. Ela falou que Errou o endereço. Errou o endereço. Ela falou que daqui 2 anos eu estarei dirigindo um trabalho. Deus tem um trabalho preparado para mim. Falei: mas só que ela não sabe que eu não sou nem obreiro consagrado, né? Obreiro todos nós somos, né? Sim. Ela não sabe que eu não sou obreiro, ela não sabe que eu não sou batizado no Espírito Santo, ela não sabe nada da minha vida. Ela for de Deus, né? Aí, irmão, quando Deus fala, mesmo que nós nos esquecemos, Ele nos faz lembrar, né? Um dia eu estava lá na congregação, essa primeira congregação, do nada, rapaz, um culto fluindo normal. Não acredito que me veio a lembrança, o carro da irmã era um Corcel 2, era não sei o quê, tal. Eu lembro, mas assim, bem nítido. Sim. Aí quando terminou o culto, eu falei para a Elza, né? Falei: hoje está cumprindo isso daí. Então aí não tive mais. A gente até emociona, né? Porque... Sim. Aí eu não tive dúvida. Aí, daqui para frente... Aí teve que se render. Falar: é isso mesmo e eu tenho que aceitar. Tem que aceitar. Que bênção, assim, pastor. Foi assim. Uma experiência muito edificante. Interessante, irmão André, que nessa congregação eu comecei como diácono, né? Aí vamos ver com que o pastor Almérico, os irmãos mais antigos do Parque Santa Madalena, lembro dele. O pastor Almérico, ele foi dirigido por Deus. Deus permite algumas coisas para, sabe, tirar a gente da zona de conforto. Sim. Né? Que para mim era confortável, irmão. Eu chegava, preparava a escola dominical, tinha um café, tomava café. Depois tinha ensaio da orquestra, eu tocava na orquestra, tocava trompete lá na orquestra. Tinha ensaio do coral uma vez por semana, sabe? Então, era diácono, servia ali o que fosse para servir, tranquilo, mas confortável, né? Sim. Não tinha responsabilidade nenhuma, meu amigo. Eu ficava lá até o pastor sair da igreja, eu ajudava a fechar o portão e ia embora, acabou minha responsabilidade. Sim. Deus tem um propósito com a gente que ele não perde a gente de vista, né? É verdade. Mas aí, esse pastor Almérico, na primeira consagração que teve para presbítero, ele me indicou. Ele falou que não me queria na sede, que não sei o quê, mandou para uma congregação, manda esse camarada para lá. E na primeira consagração, apareceu o meu nome lá para ser consagrado ao presbitério da igreja. Você acredita nisso? É coisa de Deus, coisa de Deus, né? Não tem como explicar. Não tem explicação. Mas eu fui grandemente abençoado. Pastor, eu ouvi uma frase esses dias que muito me marcou. E assim, quero até saber se o pastor confirma. Um obreiro que não manca, duvide da chamada dele. E eu queria saber do pastor, se o senhor... Com certeza o senhor teve muitas experiências nesses anos que o senhor está liderando igrejas, pastoreando rebanho, uma experiência que te marcou, que aquilo ali te impactou de uma tal forma que elevou talvez o seu nível de intimidade com Deus, algo que o senhor tem guardado aí no coração que o senhor vai levar por toda a vida. Irmão André, a experiência nessa direção que o irmão está falando não foi nada assim mirabolante, um morto ressuscitar, sim. Nada disso. Mas de eu estar muito... Eu já ouvi vários pastores falando isso daí, e comigo não foi diferente. De pensando em, será que é isso que Deus quer para mim mesmo? Será
será que eu não estou no lugar que não é meu? Será que eu não estou ocupando o lugar de outra pessoa? Isso eu tenho bem definido comigo, André. Eu não quero que a Igreja de Jesus sofra por minha causa. Se eu tiver dando um problema para a igreja, eu prefiro chegar para o meu pastor que me confiou o trabalho e falar, pastor, põe outro no meu lugar, porque não é para mim. Eu estou atrapalhando a igreja. Eu tenho isso bem claro comigo, sabe? E mais de uma vez eu pensei nisso. Mesmo lá no setor de Pinheiros, que eu fiquei quase 30 anos lá, 29 anos e pouco. Muitas vezes eu conversava com a Elza no carro, indo para a igreja, e falava, acho que eu vou chegar para o pastor, vou falar para ele pôr outro no meu lugar, não sei o quê. Chegava lá, irmão, Deus é tão maravilhoso que ele usava o próprio pastor. Não usava nem outro. O pastor, na fala dele, a Elza lá de baixo olhava para mim, aí depois do caso ele comentava. Esquece. E isso mais de uma vez. Isso aí tem me marcado muito, porque, irmão, eu vejo pessoas que são eloquentes pregadores, são pessoas avivalistas, são pessoas que fazem trabalhos grandes. Tal. E eu falo, até hoje eu não fiz nada de grande, nada de excepcional. Eu me sinto um pastor para cuidar de coisas pequenas. Eu sei que Deus tem pastores chamados para grandes trabalhos, para grandes igrejas. Eu sei que Deus tem, sabe? E para mim, igreja é igreja, tanto faz ser uma catedral ou ser uma igreja lá na periferia da grande cidade, onde for. É a igreja de Jesus. Se eu estiver cuidando de 5 crentes, sabe? Eu prefiro até num trabalho menor. Mas toda vez que eu pensei nisso daí, Deus usa alguém para falar comigo direto, mas fala assim, só de uma forma clara, que eu não tenho dúvida que é comigo. Mas Deus tem nos abençoado, rapaz. Às vezes Deus prova a gente, né? Permite a gente passe por provas, por algumas adversidades. Você pensa, será que é isso mesmo, né? Será que se eu estivesse exercendo a minha profissão, eu não estaria melhor? Não sei o quê. Porque você fica olhando, mas você precisa ter convicção da tua chamada, né? Sim. Então, é importante, pastor, essa sua fala, porque às vezes na caminhada, né, na nossa trajetória, dá aquela oscilada, né? E o pastor entende que isso é normal. Às vezes um obreiro, principalmente um obreiro novo, né, inexperiente, às vezes ele dá aquela pausa e refletir, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho chamada? Será que eu tenho ministério? Será que a minha liderança vai ser de acordo com o coração de Deus? É normal, pastor, ter essa dúvida? Ou é um sentimento apenas para os fracos? Não, eu entendo, irmão André, que todo homem, tanto na atividade ministerial, que aqui é uma coisa espiritual, é de Deus, né? Ou na vida secular, numa profissão, numa atividade nova, os desafios vêm para todos nós, né? E em todas as áreas da vida, acho que a pessoa tem um momento que ele balança um pouco. Ele fica, será que é isso? Será que eu vou conseguir? Será que não vou tremer? E treme. Eu toda vez que eu tenho... Até hoje, irmão André, lá em Vargem Grande, nós estamos há 8 anos, completamos em fevereiro 8 anos. Estamos lá com aqueles irmãos. Deus tem nos abençoado. Temos um grupo de obreiros excelente. Vamos conjunto, sabe? Quando a igreja funciona com a cara do pastor ali, já sabe o que você pensa, o irmão já está fazendo, ou você olha para um diácono, ele sabe o que você está pensando, e dá certo. Tudo funciona direitinho. Mas toda vez que eu estou me preparando eu sei que eu vou falar à noite, se Deus der a oportunidade, os cultos de ensino, o culto de Santa Ceia, né? São aqueles cultos que falam mais que é o culto do pastor, né? Sim. E esporadicamente a gente fala num domingo, tá? Mas toda vez que eu pego o microfone para falar, o medo é igual. Sabe, será que a igreja vai corresponder? Será que a igreja vai aceitar o que eu tenho aqui no coração? Você quer passar para a igreja o que está no teu coração? Claro. E você fica preocupado. Aí você olha para o irmão, ele está coçando a cabeça, olha para o outro, ele levantou para tomar água. Acho que não está dando certo a minha fala, não. Aí depois do culto, Deus é tão maravilhoso, não é para exaltação do obreiro, claro. Né? Mas ele usa alguém, irmão, Deus falou comigo hoje, como que Deus te usou? Eu falo, meu Deus, será que você está querendo me agradar, né? Mas não é, quando você vê que é sinceridade por parte da pessoa, né? Mas é muita responsabilidade.
Pastor Dirceu, e esse momento de dúvida, de insegurança, de incerteza, de medo, nos faz ser mais dependentes de Deus? O senhor entende dessa forma Eu que entendo. nos faz humilhar mais em oração, no jejum, na consagração, nos faz buscar mais a face de Deus? Bom, André, eu vejo a carreira ministerial como um motorista, né? Sim. O motorista novo, ele presta atenção em tudo, ele anda devagar, o sinal deu amarelo, ele já está segurando o carro. Depois ele fica tão confiante que ele dirige com uma mão só, põe o bração para fora, Sim. sabe? E faz de qualquer jeito. Isso aqui. Eu acho que o dia que nós nos distrairmos no ministério, igual a gente se distrai no trânsito, aí, meu amigo, a gente fracassa. Mas esse medo, essa insegurança, essa dúvida, é Deus nos despertando. Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que estudar, você tem que ter intimidade com Deus. E Deus vai te dando graça, né? É uma porção diária. Eu não tenho... falar, não, você tem 15 mensagens para 15 cultos seguidos. Meu amigo, se eu tiver que falar amanhã... Eu tenho que orar hoje bastante, ler bastante, estudar bastante. Eu falei domingo, se você perguntar na terça-feira, dá para falar o que você falou domingo? Já não sei mais o que eu falei, assim, com clareza. Sim. Se eu for falar de novo, já não fala mais uma coisa. Comigo, é a experiência minha. Sim. E vejo gente que tem. Eu tenho minhas anotações, eu tenho no computador, às vezes passo alguma coisa para o celular, às vezes levo um papelzinho, mas... A segunda vez, se você for falar sem orar de novo, não vai dar o mesmo efeito que deu na primeira vez. Né? Pois é, pastor. Né? Então, o senhor entende que a autoconfiança pode ser um perigo, né? Para um obreiro. Às vezes, bater no peito e dizer, não... Deixa comigo. Não, um dia um obreiro falou para mim, eu até comentei em casa com a Elza, né? Eu ouvi um irmão falar uma coisa que eu não falaria isso daí com tanta segurança. Um dia ele falou para mim, irmão, para mim, tanto faz pregar aqui nessa congregação ou pregar lá no Belém. Se o pastor José Wellington me der a oportunidade lá no Belém, eu falo, meu Deus, que segurança, né? Sim. Eu acho que é autoconfiança, né? Autoestima elevada, sei lá, o cavalo é bom mesmo. Mas eu prefiro não levar do jeito que eu vou levando aqui, que eu acho que é a minha característica, dá mais certo, assim. Sim. Interessante, pastor, que... tem muitas pessoas nos assistindo, né, pelo canal da Confradesp, nosso canal no YouTube. Outros estão sintonizados aí na rádio ADFM 88.7. E talvez, né, tenhamos aí algum pastor, algum obreiro, ou até mesmo uma irmã que está passando por esse momento, talvez, de instabilidade, de dúvida, de medo, de incerteza. E aí fica a palavra do pastor, né? Do pastor Dirceu, que é um homem experiente, que Deus tem confirmado os passos, de que é normal passar por uma fase assim na trajetória. Irmão André, é que às vezes o ser humano é vaidoso, né? Não tá para... Demais. Não é de vaidoso. Ele é vaidoso com o bigode, é vaidoso com o cabelo, com a gravata, com o carro, sabe? Com os dons que Deus concede a nós graciosamente, né? Tem pessoas que são vaidosas até com isso, né? E fala publicamente que eu tenho dom disso, dom daquilo. Eu entendo o seguinte, irmão André, nós devemos depender sempre do Senhor. Nós temos nosso conhecimento, o conhecimento acadêmico, Deus dá oportunidade, devemos aproveitar todas as oportunidades. Eu acredito que quem tem um pouco de conhecimento, ele se expressa melhor, e isso não é garantia de chamada de Deus. Eu vejo gente, um dia desse um irmão falou para mim, estou terminando meu curso de teologia, agora meu ministério deslancha. Eu tive que falar publicamente na igreja, falei, irmãos, os irmãos estão fazendo, nós temos uma extensão da FAESP lá em Vargem Grande, os irmãos estão fazendo o básico, está terminando agora esse mês, e o irmão lá, não sei se brincando ou dando um toque lá, estou terminando agora em agosto o meu curso de teologia, agora meu ministério deslancha. Eu falei publicamente na igreja, irmãos, o curso de teologia, primeiro é para o nosso conhecimento. Sim. Para nós melhorarmos nosso relacionamento com a Bíblia e aprendermos melhor a interpretar a Bíblia e tal. Agora, a chamada para o ministério é outra coisa. Sim. Então, Deus precisa chamar o irmão, mostrar para o dirigente que quer aquele irmão no ministério. Eu sou criterioso nesse negócio. Sim, claro. Então, às vezes a pessoa se sente capaz, se sente autossuficiente, até quando
assume a responsabilidade, né? Sim. Quando ele assume, ele sabe que se não é Deus na vida dele, meu amigo. Então, para esse irmão, para essa irmã, que às vezes bate um desânimo, uma insegurança, é normal. É normal. Mas faça mesmo inseguro. Com certeza. Faça com medo, não deixa de fazer, não. Eu vi o irmão falando o Sim. seguinte: você tem que orar mesmo sem vontade. Ora até dá vontade de orar. Olha aí. Canta até dá vontade de cantar. Canta sem vontade mesmo. Prega sem vontade mesmo. Vai pregando até você sentir vontade. Então, essa é a receita. A receita é essa, não para não. Olha aí, mesmo sem vontade, caminha. Vai caminhando, vai para frente. Esse caminho é um caminho sem volta. Pois é, pastor. E, pastor Dirceu, como foi para o senhor a notícia? O senhor mencionou aí uma lista de congregações, né? O senhor dirigiu. E como foi para o senhor agora receber o desafio de pastorear um setor? Agora é uma igreja com congregações, o desafio é maior, a responsabilidade é maior. E como foi para o pastor, para a irmã Elza, também para os filhos, né? Filhos, Receber essa notícia e esse desafio na obra de Deus. Bom, André, eu era copastor no setor de Pinheiros. Eu fui copastor do pastor Paulo dos Santos e do pastor Paulo Moraes. O pastor Paulo Moraes, eu fiquei com ele quase 2 anos, e com o pastor Paulo dos Santos, ele ficou 19 anos e pouco lá, eu fiquei acho que uns 16 anos ali trabalhando com ele. Que bênção, pastor. Então o senhor chegou a passar pela gestão do pastor Paulo Moraes. Passei, fazer o pastor Paulo. Eu assumi o setor lá de Vargem Grande Paulista quando o pastor Paulo Moraes estava administrando o setor de Pinheiros. Que bênção. E acontece o seguinte: o pastor Paulo dos Santos, ele tinha 2 auxiliares. Sim. O primeiro foi o pastor João Gil, que hoje está em Minas, em Conceição das Alagoas, uma cidade do interior de Minas, divisa com São Paulo. E depois foi com o pastor Antônio Ferreira, que hoje é o copastor do pastor Wilson Faraço. Então, ele trabalhava com dois auxiliares. Então, era o cuidado que ele tinha de não deixar muita responsabilidade com um só. Então, ele pulverizava ali para... Sim. Então, e quando o pastor Paulo Moraes assumiu o setor, o pastor Paulo dos Santos jubilou, o pastor Paulo falou para mim: Fladirceu, não vai mudar nada, você vai continuar auxiliando aí até o dia que Deus permitir. Aí um dia o pastor Paulo Moraes me chamou a mim e a Elza, lá na sala dele, falou: vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês vão sair daqui de Pinheiros. Falei: como assim, pastor? Eu acho que o pastor Wellington vai precisar de vocês em algum lugar. Não sei aonde, não sei quando. Então, vocês ficam alerta. Eu não sei. Ele não falou que tinha conversado com o pastor José Wellington, ele não falou que viu meu nome em algum lugar, não viu nada. Sim. Mas um dia, irmão, André, Deus trabalha. Eu não posso duvidar da minha chamada. Eu tenho um pouco de dúvida. Será que eu tenho chamado para ser pastor? Eu me pergunto isso aí várias vezes, sabe? Sim. Mas as coisas acontecem para mim de uma forma que é para não ficar dúvida. Um dia foi um pregador lá num culto dirigido na administração do pastor Paulo Moraes. O irmão foi numa ceia e Deus usou esse irmão para falar com muitas pessoas. E eu estava ali no púlpito. Ali. Aí eu falei, e o pastor Paulo tinha falado isso daí para mim. Para mim e para a Elza, né? E esse irmão revelou e falou: Deus está mostrando não sei o quê, Deus está mostrando não sei o quê. Eu falei: Senhor, se é da tua vontade isso que o pastor Paulo falou para nós, usa esse irmão para falar alguma coisa para mim. Irmão, vou te falar com muita sinceridade. O irmão falou, entregou o microfone para o pastor Paulo Moraes, Deus não falou nada, e terminou o culto, o pastor Paulo Moraes deu a bênção apostólica e nada. Você acredita? Falei: bom, então já tem a resposta, não é de Deus. Sim. O irmão veio me cumprimentar, me abraçou no púlpito: irmão, Deus está te tirando desse lugar. Deus tem um lugar para você. Você acredita nisso? Eu creio. E outro, aí tudo bem, né? O tempo passou, mais alguns dias, o pastor Paulo Moraes levou o pastor Edson, que os irmãos chamam ele de pastor, o profeta. Profeta, sim, um grande amigo. No círculo de oração lá em Pinheiros. E o pastor Paulo Moraes não pôde ir nesse círculo de oração. Ele falou para mim: Dirceu, você pode estar no círculo de oração? O pastor Edson vai lá, tal. Eu queria que você estivesse lá. Não, pastor, eu vou sim. Eu ia mesmo.
Aí o pastor Edson começou aquele jeito que ele tem de pregar e falou. Um jeito alegre. Alegre, né, extrovertido, muito diferente de mim. Sim. Aí, irmão, ele falou para um, falou para outro, no microfone. Eu estava sentado na primeira fileira, assim, na frente. Ele foi lá onde eu estava e ele não falou no microfone. Ele pôs o microfone assim nas costas e falou para mim, irmão, Deus está tirando você desse lugar. Você vai sair daqui por esses dias. Forte, hein? Forte. Meu Deus. Aí, como irmão, congreguei lá em Pinheiros, 29 anos e pouco. Então, os irmãos me conheceram cooperador, sem ser batizado do Espírito Santo, e Sim. me conheceram pastor auxiliar do setor. Tinha uma história eu tinha lá. amizade com todo mundo ali. Aí os irmãos as irmãs, fala no microfone. Aí quando eu peguei o microfone para encerrar o culto, eu falei, irmão, se Deus quisesse que vocês ouvissem o que ele falou para mim, o pastor tinha falado no microfone. Isso aqui é segredo meu com Deus. Aí eu falei, todo descontraído, né? E o que o pastor Edson falou foi confirmando que o outro pastor... Eu não vou falar o nome do outro pastor que falou, porque eu não me recordo. Sim. Eu estou em dúvida entre dois que estiveram lá. Eu vou procurar saber para fazer justiça. São dois irmãos que pregam muito aqui no Belém. E eu não lembro qual dos dois que foi nesse dia. Foi uma falha minha. Sim. E poucos dias depois, irmão, aí eu falei para a Elza, olha, a coisa está estreitando para o nosso lado. Eu acho que esse negócio é sério mesmo. Não vai ter jeito, não. Aí um dia eu recebo uma ligação do pastor Ivan Florencio. Meu Deus. O pastor Ivan Florencio falou, irmão Dirceu, lá na Conselheiro Cotegipe, o pastor pediu para o irmão estar aqui tal dia, era uma sexta-feira. Falou, sexta-feira, tal hora, o irmão está aqui no Belém, que o pastor quer falar com o senhor. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ela, pecado eu não estou. Eu acho que não. Sim. Aí eu vim para Belém, né? Eu vim no Belém, mas naquele dia tinha um evento militar lá no templo, lá, e o pastor José Welles estava recebendo uns oficiais da PM no gabinete dele. Aí o pastor Wellington Júnior me chamou na sala dele e falou, onde seu pastor está ocupado aí, pediu para que eu falasse com o senhor. Eu falei, pois não. Eu lembro até hoje as palavras do pastor Wellington Júnior. Falei, irmão, até hoje o irmão serviu vários pastores, o irmão sempre teve à disposição, agora chegou a vez do irmão assumir uma responsabilidade maior. Tá? Eu falei, pastor, mas é isso mesmo? Não, é isso. Já agendou lá a data que eu ia subir lá a Vargem Grande Paulista. E estamos lá, trabalhando para Jesus. Que benção, pastor. Experiência edificante, né? E, pastor, e como foi para os seus filhos, né? Não, então, meus filhos, nós temos 2 filhos já casados, e quando nós fomos para Vargem Grande Paulista, os 2 já estavam casados. Eu tenho o mais velho, o Rodrigo, Sim. que congrega em Pinheiros até hoje. E o do meio, o Douglas, ele mora no interior, ele é militar também, e ele foi classificado. Interessante, eu morava no interior, entrei na Polícia Militar e me mandaram para São Paulo. Sim. Meu filho entrou na Polícia Militar aqui em São Paulo, mandaram para Presidente Prudente, né, no interior. Então, a compensação, o Estado compensou. Sim. E aí ficou só a caçula. Nós temos a Fernanda Vitória, que nasceu depois de quase 20 anos. Então, ela acompanhou a minha trajetória toda aí. E ela coopera com vocês? Coopera conosco lá em Vargem Grande. Que bênção. Pastor, e nesse período, né, o senhor dirigindo tantas igrejas, hoje à frente de um setor 54, Vargem Grande Paulista, qual é o maior desafio hoje de um pastor? O meu, vou falar Sim. o meu. O desafio, nós vivemos uma fase hoje, irmão André, de vez por outra eu falei isso na igreja. Eu falei no início aqui da nossa conversa que o nosso pastor era a única referência que nós tínhamos ali, até para você... Eu comentei esse dia com a Elza. Você comprar um LP, sabe o que é LP? Disco de vinil? Sim. Você comprar um disco de vinil, o pastor que comprava para nós aqui em São Paulo e levava para nós lá no interior. Ele vinha para a reunião de obreiros e a gente fazia a lista dos discos que a gente queria. Alguns ele não comprava. Era considerado muito avançado para a época. Ele, esse disco aqui eu não vou trazer. E não trazia. Então, você ouvia a música que o pastor... É muito, muito, muito fechado, né? Não estou falando que isso é bom ou ruim, era o sistema da época, né? Então, por exemplo, um cantor, não vou falar nem o nome de cantor aqui, que alguns estão vivos ainda. Eu vou falar, esse cantor aqui, não vou comprar esse disco. Não comprava. Então, e hoje, irmão,
Hoje o crente está no culto conosco lá no domingo à noite, aí na segunda ele está numa campanha na igreja tal, na terça está numa campanha na igreja tal, aí ele vem na congregação dele só no outro domingo. E aí, fora isso, nós temos a internet hoje, que são os pastores da chamada mídia, né? Sim. E eles dão palpites em pastores que às vezes nunca pastorearam uma igreja, pessoas que estão ali sobrevivendo de likes, né, que chamam, né, Sim. curtidas na internet, e eles dão palpites num crente que congrega com o Senhor, uma família, eles dão opinião e mudam até o... Aí, quando alguns irmãos vêm até a congregação, onde ele é pastoreado, onde tem um pastor que dá assistência à família dele, ele vem... mas isso aqui não é assim, isso aqui não sei o quê. Ele confronta o que você está ensinando ali depois de oração, depois de leitura da Bíblia, às vezes é um jejum, uma consagração. Ele confronta com 15 minutos de uma fala de um palpiteiro. Hoje a internet tem para tudo, né? Você quer arrumar um carro, você dá um Google lá, você sabe qual é a peça do carro que está com problema, não sei o quê. Isso, você quer fazer um bolo, você dá um Google lá, vai uma receita de bolo, você faz e dá certinho. Aí você quer prestar um concurso, o meu é advogado, você quer prestar um exame da ordem, você tem lá cheio de cursinhos de exame da ordem. E hoje está assim, você quer ir para o céu? Você dá um Google lá, como que eu faço aí para o céu? Tem o pregador tal, eu falo, isso não precisa mais, isso aqui é usos e costumes, isso aqui é não sei o quê. E tem coisas que são usos e costumes, são usos e costumes bons, que nós devemos zelar por eles. Claro. Né? Então, eu acho que um desafio de um pastor hoje é isso daí. Não, o pastor não é dono de igreja. Eu até fico assustado quando eu ouço alguns irmãos acharem que eles são super crentes. Vez por outra, hoje mesmo eu estava lendo de manhã, André, de pastores que estão tratando por depressão, por essas doenças chamadas psicossomáticas, crise de ansiedade, depressão, sabe... Tem aumentado numa proporção assustadora. Mas muitas vezes, eu peço licença aos meus pares, os pastores que estão nos vendo e nos assistindo, muitas vezes a culpa é nossa mesmo, porque nós, muitas vezes, nos apresentamos para a igreja como super-homens, como acima da congregação. Tem camada que sobe num pedestal. Eu sei que isso aqui é forte que eu estou falando, porque eu sou pastor do Belém. Meus pastores são os pastores José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Mas eu peço licença para os meus pastores para falar isso que eu vou falar. Tem pastores que são arrogantes, irmãos. Eles têm a igreja como um curral dele. Eles determinam. Aí quando ele fica doente, a igreja fala, como meu pastor ficou doente? Como meu pastor está com depressão? Como meu pastor está... Mas os culpados são eles mesmos. Que eles passam uma ideia de que eles são mais do que a igreja. E nós não somos, irmão. Nós, pastores, eu ouço algumas pregações que eu falo, meu Deus, será que esse irmão é crente? Será que ele não é um coach? Será que ele não é um palestrante? Muito autoajuda. Que ele fala, vocês... irmão, como que eu vou me dirigir à igreja de Jesus? Se eu estou fazendo uso da palavra, eu falo, vocês precisam ler isso aqui, vocês. Não, nós precisamos. Sim. Eu sou igreja, eu sou membro da igreja também. Claro. Antes de ser pastor, eu sou crente. Imagino que seja, né? Para ser pastor, imagino que tem que ser crente, pelo menos, né? E alguns se comportam como usar uma linguagem aí do sistema aí, uma casta superior, né? Ele está acima dos demais. E nós não somos, nós somos um servo, nós somos um serviçal, nós somos um obreiro chamado por Deus para cuidar da igreja. Olha essa que é a responsabilidade, não? Pois privilégio. Então, mas é um desafio para nós pastores, trazer o rebanho aos pés de Jesus, sem essas interferências. Ontem eu estive falando lá para os casais da igreja, eu usei uma expressão que eu vou usar aqui por irmão, os ruídos da comunicação, né? Sim. Nós sofremos essas influências, né? O irmão está falando aqui, mas o pastor da igreja tal não disse que não é bem assim, eu não sei o quê, tal. Então usar uma expressão do comércio, é uma concorrência, né? Desleal, muitas vezes, né? Pois é. Pessoas sem responsabilidade. Um dia eu falei, não estou assim descontraído para a igreja. Eu falei, vocês ficam aí nesses YouTube da vida assistindo esses pregadores aí, agora eles vão me assistir também, né? Sim. Aí quando tiver alguém doente, liga pro pastor fulano de tal para ir visitar você lá na UTI. Olha aí, ó. Mas nós somos pastoreados e bem pastoreados, né? Mas Sim. é um desafio, irmão. Eu acho que o maior desafio é a evangelização, você falar Sim. de Jesus, né? Ganhar novos crentes para o reino de Deus, né? A evangelização é um grande desafio hoje. Há pouco tempo você batia, mesmo Vargem Grande Paulista, que é uma cidade pequena, Sim. tem 55 mil habitantes,
uma cidade que até pouco tempo era uma cidade dormitório, hoje já tem algumas indústrias, então já tem um comércio próprio, mas mesmo lá é difícil você fazer o evangelismo como fazia antigamente, de porta em porta. Sim. Nós fazemos culto ao ar livre, fazemos lá, tem um pastor lá, que é o responsável pelo departamento de missões, o pastor Elias, ele tem muito disposto, dinâmico, ele faz uma caminhada com Cristo lá, eles chamam lá, depois da escola dominical a gente sai com os instrumentos, com carros, som, dá uma volta no bairro, evangelizando, mas é uma dificuldade, né? Sim. Mas temos que evangelizar, né? Usar todos os recursos que temos à disposição, né? Para propagação do reino de Deus. Mas é um grande desafio, evangelizar. Sim, pastor Dirceu, que alegria te ouvir, né? Amém. E que atmosfera até gostosa que está aqui no estúdio, né? Ouvindo as experiências do pastor. E eu tenho certeza que os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, estão sintonizados na rádio ADFM 88.7, também estão sendo edificados por Deus nesta hora. E infelizmente, pastor, uma triste notícia, as horas, né, não nos esperam, e já estamos partindo para o encerramento do nosso programa, mas eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra do céu para os irmãos que estão nos assistindo, que estão sintonizados na rádio, transmitisse a eles uma mensagem aí do coração de Deus para a vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã. Amém. Bom, André e queridos irmãos que estão participando dessa programação aqui. Hoje de manhã, eu tenho um projeto de leitura da Bíblia anual, né? Comecei de uns anos para cá, acredito que devo ter lido 15, 16 vezes, estou lendo novamente. E me veio ao coração, na leitura que eu fiz de manhã, se tiver a oportunidade de ir lá, não sabia que era o senhor que estaria aqui. Eu fiquei muito contente, André, de estar contigo. Viu? Amém, muito bom, obrigado, pastor. A gente se vê de longe, assim, quando Sim. vai lá para tomar uns puxões de orelha. O André vem quando dá uns puxões de orelha na gente. Faz parte. Faz parte do trabalho do senhor, né? É. Mas me veio ao coração, André, a leitura de um versículo que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 16, e o versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Esse versículo falou muito comigo hoje de manhã, André. Eu pensei, acho que se eu tiver oportunidade, eu vindo para cá, falei, o Márcio não falou mais nada, será que não cancelou esse compromisso? Eu acho que eu vou lá, mas graças a Deus. E eu estava meditando esse versículo, Nós vivemos um período, até falei há pouco tempo aqui, das chamadas doenças psicossomáticas, né? Doença da alma, doença da mente, né? Pessoas, crentes e não crentes, em crises de ansiedade, depressão, e um conflito, pessoas tomando remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, uma máquina por trás disso vendendo Sim. remédios, e a pessoa prescreve lá medicamentos fortes. Então a pessoa fica e bate um desânimo, né? E eu falo para o irmão, para a irmã, ouvinte, se você estiver desanimado, reanime suas forças, recobre suas forças, suas Glória energias. a Deus. Busca nos pés de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse aqui na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sejamos animados. Devemos ter ânimo, André. Não podemos nos abater com pequenos problemas, com pequenas dificuldades, né? O problema vem, não é que ele vai deixar de existir, não é que você não vai ter problema, vai ter problema, mas tenhamos certeza, o Senhor nosso Deus está conosco. O Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é isso que nos faz, irmão André, renovar nossas forças, nossas energias e continuar servindo a Deus. Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Deus abençoe, irmão André. Muito obrigado, irmão André. Amém. Pastor Dirceu, sem palavras. Que manhã abençoada. Amém. Foi muito bom te ouvir. Experiências que edificaram a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Eu fui visitado por Deus aqui nessa conversa.
E eu tenho certeza que os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, que estão sintonizados aí na rádio ADFM 88.7, você também foi impactado por Deus. Pastor Dirceu, muito obrigado. As portas estão abertas. Sempre que desejar, é um prazer te receber. Amém? E você, meu amigo, que esteve conosco nesta manhã, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco até o final desse programa. E terça-feira que vem estaremos aqui, no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma rádio. E eu tenho certeza que vamos viver também na próxima terça-feira uma nova experiência com o céu. Deus abençoe todos vocês.